Bem-vindos ao nosso Suas Conversa. Aquele nosso programa pequenininho, de mais ou menos 15 minutinhos, mas com assuntos muito pertinentes ao nosso dia a dia e ao nosso trabalho aqui nas sedes. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o atendimento socioassistencial a imigrantes nas sedes. Esse tema é muito interessante para a gente conversar. E é um assunto que ele afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Tanto as que estão migrando, como as que estão recebendo essas pessoas. E muitas dessas pessoas, elas migram para outro país em busca de quê? Melhores oportunidades econômicas. Por quê? Porque, de repente, no país de origem dela, está com falta de emprego, salário baixo, pouca oportunidade para subir na carreira, né, para ter ascensão profissional. Outros migram para estudar em instituições de ensino superior que, de repente, no seu país não tem uma instituição de ensino superior com tanta qualidade, né? E as pessoas, às vezes, buscam uma universidade reconhecida internacionalmente. As pessoas também podem migrar para outro país buscando proteção contra a perseguição. Conflitos armados, violência, discriminação, vários outros riscos. Esses indivíduos, eles podem estar fugindo de guerra, conflitos civis, inclusive violência doméstica. E também tem os que mudam para outro país para se juntar aos seus familiares que já estão estabelecidos por lá. E existem outros motivos também, não só esses. As pessoas migram por razões políticas, culturais, religiosas, pessoais. As pessoas, elas podem mudar por amor, lazer, aventura. Então, assim, é um leque de opções para as pessoas mudarem. Mas é importante a gente lembrar que a decisão de migrar, ela pode ser influenciada por muitos fatores. Os indivíduos que migram, eles são indivíduos com histórias e necessidades únicas que merecem respeito. E para falar sobre isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios Daniele Bernardes Magalhães. Bem-vinda! Ela é psicóloga e servidora das sedes há 2 anos e meio. Atua como psicóloga social enquanto especialista da carreira e como psicóloga particular também. Sua abordagem é psicodrama, que habilita para atuar com indivíduos e grupos. Ela está na equipe de imigrantes, refugiados e apátridas desde fevereiro de 2022, colaborando com a construção do trabalho de ponta na assistência social. Ou seja, sabe muito sobre o assunto, né? Daniele, vamos lá que agora a gente quer explorar seus conhecimentos. Bom dia, Vanessa. Um prazer estar aqui com vocês. E acho que é muito importante nesse momento a gente falar sobre essa pauta. A gente recebe notícias, né, de que Brasília tem entrado como uma rota muito importante para os imigrantes. Aqui a gente tem vários órgãos públicos, né? A gente tem o Centro do Poder Federal. Então, é uma pauta transversal que o nosso país está cada vez mais envolvido. E que a gente, enquanto sedes, resolveu também abraçar, fundar essa equipe dentro da nossa secretaria. Nossa, e isso é maravilhoso, porque esse tema está em voga no mundo, né? Aí para todo mundo querer, todo mundo tem que saber sobre o tema. Mas vamos começar então com a primeira pergunta. Vamos lá extrair de você tudo que você tiver nesses 15 minutinhos aí, tá bom? Então, Daniele, qual é a diferença dos termos migrante, imigrante, refugiado e apátrida? Já comecei bem, hein? 4 perguntas em uma só. Bom, vamos lá. Migrante é qualquer pessoa que faz um deslocamento, seja ele interno no país, seja ele externo. Então, ele é um termo mais geral, que abarca tanto migrantes internacionais quanto migrantes nacionais. A nossa equipe, ela se nomeia imigrantes, refugiados e apátridas, que são 3 termos separados que eu já vou explicar, porque a gente trabalha explicitamente com esses que são migrantes internacionais, né, que fizeram um deslocamento através de fronteiras. Então, deixa eu ver se eu entendi. O migrante ele é um termo genérico. Pode ser tanto a pessoa se deslocar internamente, por exemplo, sai do DF e vai para o Paraná. Isso. Como sair do país e para outro país, por exemplo, sai do Brasil e vai para a Itália. Ou vira um italiano para o Brasil, é isso. Isso. Migrante é o geral. Qualquer deslocamento geográfico. E a gente não atende, no caso, não é o nosso público, os migrantes internos, né? Que a gente sabe que tem muito esse fluxo de migração interna no Brasil, ele é intenso, né? A gente sabe, por exemplo, migração Nordeste São Paulo, Nordeste Brasília, outras regiões, por diversos motivos, né?
inclusive profissionais. Brasília foi fundada por migrantes. Então, exatamente. Se a gente fosse atender todo mundo, nosso público ia ser enorme. Então, não é por aí que a gente vai, né? A gente vai pela linha da migração internacional, que é um fluxo importante que a gente está tendo aqui também, e que demanda uma capacitação específica para entender esse contexto dessas pessoas, de onde elas estão vindo, o que está acontecendo nos países de origem, que vulnerabilidades específicas atingem esse público e também o domínio de algumas línguas, né, para a gente poder se comunicar e superar algumas barreiras linguísticas no atendimento a essa população. Então, por isso que vocês usam o termo imigrante, que é mais específico. Isso. E aí, o imigrante a pessoa que fez esse deslocamento internacional por diversas razões. Essa pessoa resolveu mudar completamente a vida dela e reiniciar a vida dela em outro país por motivos de, às vezes, educacionais, às vezes de acesso à saúde, às vezes de acesso ao trabalho, às vezes por um interesse de fazer uma troca cultural. Quem nunca quis conhecer outro país, né? Viver um tempo fora e conhecer outras perspectivas de vida. Mas ele se diferencia dos refugiados. Os refugiados, eles necessariamente, para serem reconhecidos pelo CONARE, que é um conselho nacional que chancela, né, esse status migratório dessas pessoas depois de alguns anos que elas entram como solicitantes de refúgio aqui no país. Aí elas passam por esse processo de análise das declarações delas, é um processo autodeclaratório, né? Elas são reconhecidas como refugiados. Bom, esse processo, ele está atrelado a uma condição de violação de direitos no país de origem. Então, a pessoa teve que vir por motivos muito além do que uma escolha, né? Ela não escolheu migrar, ela teve que sair porque a vida dela estava sendo ameaçada. Então, tipo assim, o imigrante, ele tem a opção de ir. O refugiado, ele é como se fosse compulsório. Ele foi praticamente obrigado para fugir de uma determinada situação. Sim. É isso. Situações de fome, situações de absoluta ausência de emprego, ausência de serviços públicos que garantam a sobrevivência, como de saúde. Violência, perseguição, às vezes, por questões LGBT-fóbicas, religiosas, minorias étnicas, né? Tem muitos países que têm várias minorias étnicas que vivem em guerra contra as outras, ou guerras civis mesmo massivas, né? Como, por exemplo, o Afeganistão, que está há 40 anos em guerra. Então, assim, cada país tem a sua particularidade, digamos assim. E que muitas vezes vai gerar uma necessidade dos cidadãos daquele país de imigrarem e se tornarem refugiados em outro país. E isso também faz com que essas pessoas adquiram alguns direitos que são bem específicos, mas apenas depois do reconhecimento desse status de refugiado pelo Conselho, né, Nacional. Apátridas são aqueles que não têm nenhuma cidadania reconhecida. E quando a gente não tem nenhuma cidadania, quer dizer que a gente não tem um passaporte, que a gente não tem uma identidade. E isso... É difícil entender isso, né? Falar assim, de onde você é, de lugar nenhum, né? Nenhum país me reconheceu enquanto cidadão. E isso gera uma negativa de direitos no país de origem e aqui também. Então, é uma situação de registro civil muito complexa, né? São casos mais raros, porque, em geral, as pessoas que chegam, elas têm uma nacionalidade, mas às vezes existe, pode acontecer, né? E a gente também recebe essas pessoas. Verdade. Mas, assim, eu sei que a gente já comentou por alto sobre isso, mas o que faz essas pessoas migrarem? E por que essas pessoas estão escolhendo o Brasil? Ok. Bom, situação do Brasil. O Brasil, em 2017, publicou uma legislação, que é a nova Lei de Migrações. Ela é conhecida assim, né? E tornou o país um pouco mais atrativo para as pessoas, porque com essa lei veio uma grande reforma da lei anterior, que era o Estatuto do Refugiado, que foi criado lá na época da ditadura militar. Então, desculpa, Estatuto do Estrangeiro, do Refugiado não. Tá ótimo, porque é muito estatuto, tá tudo certo. Então, a nova Lei das Migrações veio para substituir o Estatuto do Estrangeiro, que foi criado lá na ditadura militar. E a nova Lei das Migrações vai trazendo essas terminologias: imigrante, refugiado, garantia de direitos específicos para cada um dos tipos dos estados migratórios, né? E enquanto o Estatuto do Estrangeiro colocava todo mundo na mesma classificação, e estrangeiro tem uma classificação até pejorativa, daquele de fora, que está vindo aqui invadindo, querendo pegar o que é meu, né? Estrangeiro é uma coisa antiga em várias sociedades, né? E que vinha com alguns rótulos que não são mais utilizados hoje, inclusive, né? Até a documentação que é
RNE, às vezes a gente vê, até no nosso sistema CIDS, Registro Nacional do Estrangeiro. Isso também já caiu, é RNM, Registro Nacional Migratório. Então, são algumas mudanças até de terminologia que a gente precisa ter esse cuidado para também não recair em alguns estereótipos que são construções sociais que nos acompanham ao longo da nossa formação. Então, as pessoas estão escolhendo vir para o Brasil porque o Brasil, ele reconheceu a diferença dessas pessoas e teve esse cuidado de conseguir dar alguns direitos para essas pessoas, é isso. Então, aqui no Brasil, as pessoas imigrantes, elas têm direito a acessar qualquer política pública gratuita para os cidadãos. No momento que elas regularizam a situação migratória delas, elas passam pela Polícia Federal e se declaram ou refugiadas ou buscam pela residência temporária ou permanente, elas podem acessar educação, saúde, assistência social, serviços de documentação. Então, aqui, ela tem um acesso aos serviços públicos gratuitos para todos os cidadãos, porque ela também é considerada parte da sociedade. Ela não é considerada como em alguns países que têm legislações migratórias mais restritas e excludentes, como ilegal. A gente não fala ilegal no Brasil, não existe isso, né? A gente pode falar de um migrante que ainda não passou pelo processo de documentação, mas isso não gera um pressuposto de ilegalidade. Até uma pessoa que está só com passaporte aqui, ou documento do país de origem, pode recorrer ao SUS, ao SUAS. A gente vai orientar, claro, porque é importante que a gente tenha um registro de quantas pessoas estão entrando, né? Essa pessoa tem uma documentação que faça com que ela seja legitimada enquanto uma presença aqui no território nacional. Para acessar trabalho, ela vai precisar dessa documentação e tudo, mas não é negado e a gente não estigmatiza a pessoa como ilegal em nenhum momento, porque não é um motivo de vergonha, não é um crime você querer morar em outro país, né? Então, assim, algumas nacionalidades têm mais dificuldade de migrar para qualquer país. O Brasil, como ele ocupa uma posição de paz no globo, ele não tem questões geopolíticas com outros países que embarrerem muitas nacionalidades de entrar aqui. Na verdade, muitas nacionalidades são bem-vindas, né? Então, tem países, por exemplo, Síria, Afeganistão, que o passaporte da pessoa inviabiliza a entrada dela naquele país. Não é aceito, né? Então, a gente, brasileiro, tanto consegue ir para muitos países, quanto muitos países conseguem vir para cá. A gente tem esse acordo de relações internacionais bem aberto, bem amplo. O brasileiro é muito de boas, né? Outros países não. Então, para alguns países mais críticos, eles podem vir para cá com mais facilidade. Então, não é como se eles também tivessem escolhido o Brasil, né? Algumas pessoas pensam, por que veio para o Brasil então? De falta de opção, né? Também, exatamente. É um pouco disso que a gente fala aqui. E as coisas que o governo brasileiro oferece, né? Tem muitos benefícios, sim. Apesar de eu tô não brincando ser. de falta de opção, mas assim, é um país realmente muito bom, né? Que pensa nas pessoas, não pensa só no seu povo, na sua população, né? Sim. Pensa na pessoa como ser humano. Sim, a gente tem essa vertente do direito humano muito forte. Muito bom. E quais são as maiores dificuldades dessas pessoas ao chegarem aqui? Porque a gente falou nos benefícios que eles têm, mas e as dificuldades? Sim, são desafios variados, né? A barreira mais complicada é a língua. Quem fala espanhol, por ser uma língua um pouco mais próxima do português, tem uma facilidade maior de se inserir localmente, né? Porque às vezes arranha um portunhol, tem uma raiz ali muito semelhante, às vezes ali na fronteira já falava um pouco de português, já tinha contato com o brasileiro, né? Agora, pessoas que vêm do Haiti, que falam creole, que não é nem francês, pessoas que vêm de países árabes e acabam tendo que usar o inglês, que já é uma segunda língua, para conversar com a gente, já tem um gap muito maior. Porque de um árabe para o português, do inglês para o português, né, tem algumas nacionalidades de países africanos que é inglês. Então, assim, a gente sabe que a população tem um dado até de que 1% da população brasileira é fluente em inglês. 5% fala inglês, mas 1% é fluente. Então, assim, essas pessoas acabam não conseguindo se conectar muito com quem tá aqui. 94%. Pois é. Então, assim, esse dado é de 2022. Então, a gente tem uma dificuldade de receber essas pessoas porque a pessoa chega no serviço e não consegue receber orientação na língua dela, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que ela tem direito, porque ela vem de um processo diferente no país dela, em que às vezes a educação pública era paga. Era pública, mas era paga. A saúde era paga. Então, ela não sabe muito bem o que ela tem direito quando ela chega aqui.
E depois de ter passado por um processo, às vezes, de pobreza, né, de perseguição, de conflito armado no país de origem, as pessoas chegam com várias necessidades, né? Às vezes chegam depois de alguns meses passando fome, sem medicação, sem exame. Então, eles trazem muitas necessidades e nem sempre sabem que porta bater para acalmar e atender essas necessidades. Outra dificuldade é emprego. Então, o português ele é muito necessário para a contratação CLT. A gente vê que os empregadores realmente demandam isso. Até porque, se eles não falam a língua da pessoa, como é que ele vai orientar uma pessoa que trabalha para ele, né? Então, acaba sendo uma barreira muito importante essa da língua, que atravessa o eixo da empregabilidade e leva as pessoas a ficarem alguns meses, muitas vezes, fora do mercado de trabalho. E aí, onde é que elas vão procurar apoio? Na assistência social. Exatamente. A gente realmente precisa estar preparado para receber essas pessoas. Outra coisa que acontece, né, por questões de crenças, são as desconfianças dos empregadores em relação a contratar imigrantes. Como tem esse imaginário social da ilegalidade, alguns empregadores têm receio de assinar carteira, não reconhecem o documento que é um pouco diferente como um documento válido. Então, esses mitos, eles também precisam ser quebrados, essas crenças precisam ser quebradas para que a gente possa abrir portas, porque às vezes a pessoa está com português, está com um documento e ainda tem uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, e aí ela fica mais tempo também numa situação crônica de vulnerabilidade e pobreza, né? E mesmo que lentamente, a gente tem identificado no Brasil uma mudança de perspectiva para a diversidade, abraçar diversidades, né? Agora tem essa coisa do ESG, então populações LGBTs, negras, indígenas estão sendo mais incluídas nas empresas e tá tendo esse olhar. Mas talvez os imigrantes ainda não, né? Então também é uma pauta, né, que as empresas possam olhar para o que essas pessoas trazem de acréscimo à experiência organizacional para uma empresa. É mais um grupo que a gente tem que lutar para incluir. E você falou do negros, indígenas, LGBT, estão sendo inseridos, mas assim, ainda está longe de estar bom, né? Sim, ainda é um processo bastante lento. Mas se a gente fosse colocar mais uma categoria, a gente também pode trazer esse olhar para os imigrantes, né? Até porque... Mas assim, do que era antes já melhorou muito. Já melhorou um tanto, né? Estamos caminhando. E também, assim, algumas pessoas, dependendo de onde vem essa pessoa, alguns determinantes sociais vão atravessar. Então, é diferente para o empregador que está num país majoritariamente cristão, como o Brasil, contratar um muçulmano, né? Ele vai respeitar as diferenças culturais, ele vai entender a diferença de homens e mulheres, né? Que tem um distanciamento diferente. Às vezes a pessoa é negra, e no Brasil isso é uma questão. Então, além dela ser imigrante muçulmana, ela ainda é negra. Então, assim, dentro do grupo de imigrantes, refugiados e apátridas, há recortes que vão vulnerabilizar mais essa pessoa. Porque são coisas que a gente também tem no nosso país, em termos de preconceito e também xenofobia, né? E o que é xenofobia? Tá. Você vai falar xenofobia, mas tem que saber o que é primeiro. Claro. A xenofobia, segundo a definição da Acnu, é o sentimento de aversão, desconfiança, medo, antipatia, rejeição em relação ao imigrante que vem de outro país ou aquela pessoa que vem de fora. O sentimento de xenofobia, ele se manifesta de formas discriminatórias, atitudes discriminatórias, né? Então, isso pode virar uma violência. Pode ser uma violência verbal, física, psicológica também. E aí a gente pode compreender que a xenofobia é um tipo de preconceito que pode gerar violência nas relações. Por isso que a gente também é um CREAS, né? Porque essa é uma demanda que chega pra gente. Então, às vezes a pessoa precisa, depois de meses sofrendo xenofobia no ambiente de trabalho, sendo tratada desigualmente, ou na própria comunidade, as pessoas fecham portas em vez de abrir as portas, ou dão uma informação errada. Eles chegam pra gente também se queixando, né, de que eles acreditam que seja por um motivo de nacionalidade. Então, isso leva... De onde vem isso? Vem de uma crença de que a cultura do outro, ela tem menor valor, ou que ela me gera medo, ou que o outro está ameaçando os meus direitos, ou até medo de que contagie a comunidade. Tá chegando essas pessoas e a cultura dessa pessoa está se disseminando aqui, mudando a minha cultura. Infelizmente, o ser humano, ele gosta muito de se achar melhor que o outro, né? Superior ao outro, né? Isso ainda é muito triste, né? Estamos em 2023 e ainda existe muito dessa mentalidade. Sim. E como qualquer preconceito vem de uma ignorância. Às vezes a pessoa vem
com o discurso formado, mas nunca sentou para conversar com essa pessoa, não conheceu a história de vida eu real ouvi daquela dizer, pessoa. né? Eu li alguma coisa, alguém me falou. Esse é o que a pessoa leva, né? Isso. Bem desse jeito. Agora, aqui nas sedes, como que a gente pode atuar contra a xenofobia? Tá. Como nós trabalhamos com garantia de direito, ter conhecimento sobre o direito dos imigrantes é o primeiro passo. Começa aí, né? Ter conhecimento, né? Porque são direitos, em alguma medida, parecidos, mas que para algumas pessoas, até trabalhadores, isso pode parecer desconhecido. Né? Imigrante tem direito ao acolhimento é o mesmo? Sim, né? O que a gente tem para oferecer enquanto CREAS, a gente está lotado na diversidade, mas a gente está funcionando dentro da média complexidade, né? São as mesmas coisas, mas nem sempre isso também está claro para as pessoas, né? Em termos de orientação para aquele usuário que chega na assistência. Então, sair da posição do desconhecimento é um passo bem necessário para facilitar as nossas práticas, né? Isso passa por um desejo de atualização profissional. Vocês têm um curso na plataforma da Escola Sedes, né? Isso. Que está disponível também para quem quiser fazer essa capacitação, para a gente poder atuar de uma forma contextualizada e informada com essa população. Então, a gente precisa disseminar essa informação. Acho que aqui é bem importante, porque apesar da gente estar disseminando nas intervisões essa informação sobre o serviço para imigrantes, está disponível assim no canal do YouTube, né? Para as pessoas até de fora, porque a gente também trabalha com vários parceiros de fora e que às vezes querem conhecer mais. Tem gente que quer fazer pesquisa sobre equipamento porque é uma coisa nova, para começar a se familiarizar um pouco com a nossa prática. Então, a gente acredita que essas formas de sensibilização dos servidores e de quem trabalha diretamente com a população é importante. A gente formulou um manual de consulta que a gente chamou de FAQ, né, que geralmente tem aquele perguntas frequentes. Sim. E está disponível para todos os serviços de ponta das sedes consultarem, com perguntas que a gente imaginou que também surgiram para a gente no momento da gente se formar para atender os imigrantes e que agora a gente disponibiliza para as pessoas terem uma informação rápida, prática, tem um índice, bem é só pesquisar. Né? Bem objetivo. Você vai disponibilizar para a gente também? Claro, claro. Pode colocar na descrição do vídeo. É que a gente tem que pedir, né, gente? Quem não pede não consegue não, hein? Sim. E aí lá a gente compartilha algumas dicas, né? Ai, que bacana. A gente percebe também que para algumas unidades específicas, como o Centro POP, o acolhimento, em que os usuários convivem mais, intervenções mesmo profissionais em relação à xenofobia podem ser feitas em formato de assembleia, em formato de oficina de grupo, colocando em pauta as questões migratórias e sensibilizando os próprios usuários para essa questão de aceitação. Porque não são só os servidores que não conhecem, né? A gente pode colocar que, em geral, a população brasileira não conhece muito bem os direitos dos imigrantes e que ser dito, circular essa informação também com os usuários é super válido para evitar incidências de violência. Principalmente aqui na casa, né? A gente tem realmente a obrigação de saber, independente de trabalhar no CREAS Diversidade ou não, né? Os servidores da casa têm que ter essa informação, né? Tem que saber, inclusive, que a gente dissemina, né? Que nem você falou, nós temos curso do Acnur, né, de imigrantes na Escola Virtual das Sedes. Agora nós temos o Suas Conversas, falando isso que vai para todos os servidores da casa, né? Tem o FAQ que você vai disponibilizar para a gente, então dá para ter um conhecimento, né, muito interessante sobre o assunto, né? E na ENAP também tem curso, né? O curso que a gente fez no ano passado. A gente fez vários, né, de capacitação específica com o Acnur, a OIM, mas o IMDH também, com a Polícia Federal, mas na ENAP tem 200 horas lá, tem uma certificação avançada em atendimento a imigrantes que está disponível para qualquer pessoa que quiser fazer. Ou seja, informação tem? Temos informação. Então vamos atrás da informação. Isso nos ajuda a ir adiante, né? E como que está funcionando a equipe de imigrantes, refugiados e apátridas? A nossa equipe, ela está funcionando dentro do CREAS Diversidade. A gente ainda não tem uma estrutura própria. Mas a gente está lotado lá, a gente faz os atendimentos presenciais lá também. Nossa equipe é composta por 5 especialistas e 3 agentes sociais atualmente. E temos pessoas capazes, né, para fazer o atendimento em 3 línguas, principalmente: inglês, espanhol e francês. E tem essa competência cultural que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo que a gente vai estudando sobre a pauta, né? Em relação às culturas, em relação a vivência migrante, né, o processo migratório, o que acontece antes de sair do país, durante o processo de migração, depois, porque esse processo é um processo de extrema vulnerabilidade, né, como a gente falou, não tem um fator tão simples que origine
esse processo de migração, seja imigrante, seja refugiado, né? Não é simples você mudar de país e mudar a sua vida inteira. E a pessoa, ela chega muitas vezes assustada, machucada, né? Em vários sentidos, né? Sim. Porque ela abandonou a vida dela. Sim. Mudou só tudo. Né? Então, encontrar um ambiente acolhedor, a gente chama de acolhida multilingüe, é super importante. Isso não quer dizer que a gente vai centralizar todas as demandas das sedes de imigrantes, refugiados e apátridas, né? Mas que aqueles casos específicos previstos na nossa circular, que são casos mais vulneráveis, eles vão estar com a gente mesmo. Ótimo. E qual que é a diferença desse equipamento, né, do que você trabalha, para os outros da casa? Bom, a gente realiza as mesmas ações socioassistenciais que qualquer equipamento. Então, às vezes as pessoas perguntam, vocês têm passagem internacional? Não, gente. A gente é sedes igual vocês, não tem. A gente tem passagem de ônibus para cidades, né? Que a gente também entende que as pessoas às vezes chegam aqui e elas querem ir para outra cidade. Tudo bem, né? Também tem esse processo. Mas elas ainda podem solicitar essa passagem em qualquer equipamento. Mas ao lidar com essa população específica, é necessário adaptar e qualificar o atendimento. Especialmente quando a gente está falando de violação de direitos, que é o público do CREAS. Então, é uma escuta sensível, saber quem acionar. Às vezes é uma demanda mais complexa, né? A pessoa veio, mas ela quer retornar para o país de origem. Não é a gente SEDES que vai fazer, mas a gente sabe quem acionar, né? Como organismos internacionais. Caminho, né? A pessoa da orientação, Sim, né? É uma rede um pouco à parte, né? A rede que trabalha com imigrantes, que não é necessariamente governamental, e tem outros recursos que a gente pode mobilizar para atender uma demanda de uma situação de violação, que às vezes o servidor que está ali com a população brasileira padrão não vai saber e tudo bem, pode né, contar com o nosso apoio para isso. E essa rede particular, né, que lida diretamente com essa população aqui no DF e nacionalmente também, é importante porque ainda não existe uma política distrital nem nacional de assistência a imigrantes. Então, muito do que a gente consegue fazer hoje se deve a essa articulação em rede com outros serviços de instituições que têm um olhar para esse público específico. Porém, a gente tem boas notícias e a política nacional está sendo construída nesse momento, a nível federal, pelo Ministério da Justiça. Ó, spoiler! Sim. Então, tem o GT, que inclusive incluiu, além de instituições, pessoas imigrantes, para participar e pensar essa política nacional. E aí, quando tem uma política nacional, a gente pode esperar por uma distrital nos próximos anos, o que é bem positivo. Nossa, que maravilha! Adorei a notícia. Agora, assim, a nossa última pergunta é uma pergunta um pouquinho mais complexa, tá? Você poderia comentar algumas violações que vocês acompanham em PAEF? Claro. Muita gente tem dúvida se a gente faz PAEF, né? E a gente faz PAEF. Tanto que eu fiquei assim, falei, mas vamos lá, né? Daniele vai esclarecer. Fazemos PAEF. A gente, até o momento, está regido por uma circular que saiu no final do ano passado e buscou informar internamente os equipamentos das sedes, como é que a gente ia funcionar. Como é uma equipe nova, então demorou um tempo para a gente conseguir estruturar um serviço, até mesmo ter uma lotação específica, né? Porque, a princípio, essas dificuldades estruturais foram sendo superadas ao longo do tempo. Mas, para quem é de fora e pode estar ouvindo esse podcast, é importante explicar que muitos dos imigrantes estão espalhados por todo o DF, né? Então, não são todos eles, como eu já falei, que a gente vai acolher, porque a gente não tem como. A gente já ouviu esse dado de que parece que os imigrantes são 10% dos CIDs. Então, é uma população grande aqui no DF. E que acho que qualquer equipamento já recebeu, pelo menos, alguns casos aí circulando. A gente não consegue absorver esse quantitativo por enquanto. E a gente também respeita os princípios de que a gente está na média complexidade. Então, são casos relacionados à violação de direitos que a gente vai receber. Outros casos que já tem às vezes, um domínio maior de português, ou são realmente violações relacionadas à pobreza, né, miséria, o fato da pessoa estar ali naquela situação crônica, eles vão ser direcionados para o CRAS. Mas casos específicos que têm a especificação da circular, a gente vai desterritorializar, porque acontece isso, né? Até a diversidade passa por isso. Como eles atendem toda a população LGBT do Distrito Federal que está em violação de direitos indígenas, acaba que o atendimento é desterritorializado. Isso tem prós, por ser um serviço qualificado, mas tem contras,
Porque no território é onde estão diversas redes que você pode acionar, diversas oportunidades, fica perto da casa da pessoa. Então, assim... É mais prático, É né? mais prático em alguns casos que a pessoa siga ali. Então, se não há nenhuma barreira ou violação, é mais interessante que a pessoa seja atendida sim no território. Mas a gente acompanha a família sim. Então, alguns desses casos mais agravados que podem suscitar a inclusão no nosso PAEF são casos que têm xenofobia persistente e que gera uma violação de direitos no caso da bem pessoa. claro, né? Assim, ela não está conseguindo acessar as coisas, né? Ela está conseguindo acessar o trabalho porque ela vai para o trabalho e aí ela sofre xenofobia. Então, é um direito que está sendo violado por conta da xenofobia, uma violação específica de imigrantes, né? Dificuldade de integração comunitária, então a pessoa às vezes veio só, e aí ela não consegue fazer essa ponte com a comunidade não recebeu bem, não consegue fazer laços, rede de apoio, né? Que às vezes a gente sabe que o brasileiro tem, né? Tem um vizinho que ele já mora ali há anos, então falta uma coisa na casa da pessoa, precisa de alguém para olhar o filho. Essas redes de apoio, tem que lembrar que essa pessoa, ela às vezes não fala o idioma e a família dela não tá aqui. Então... mães solo sofrem muito com isso. Tão complicada, né? Sim, mães solo sofrem muito com isso, porque realmente não tem com quem deixar essa criança. Então, a dificuldade de inserção laboral é imensa. Né? Sim. Barreiras linguísticas e culturais, que às vezes no equipamento mesmo não dá para mediar com o Google Tradutor, não dá para superar, e aí o servidor está tendo muita dificuldade de atender essa pessoa, essa família, por conta mesmo dessa dificuldade de comunicação. A gente apoia ou a gente atende, né? Pode encaminhar para nós. A gente também atende pessoas vitimadas por tráfico internacional de pessoas, que é uma população que acaba sendo um pouco mais visada, né? Às vezes chegou por meio de tráfico internacional e aí precisa voltar para o país de origem, é um fluxo bem específico. Ou veio, mas vai ficar, mas também olha essa violência que trouxe essa pessoa. Ou trabalho análogo à escravidão, porque... como a gente colocou, algumas pessoas ainda veem como uma coisa subalterna, né? Uma pessoa que está ali aceitando qualquer coisa e às vezes a pessoa não está tão bem orientada em relação aos direitos trabalhistas, acaba aceitando uma oportunidade que na verdade pode ser um golpe. Vocês trabalham com casos difíceis, hein? Sim. Muito. É um CREAS, né? É o CREAS. É a realidade dos CREAS. Mas vai falando assim, daí a cabeça da gente vai longe, né? Que nem você falou, trabalho análogo à escravidão, pessoas, né, que foram captadas, né, praticamente do seu país para vir para cá é pesado. Sim, então são violações, né? Como a gente e precisa de uma celeridade também, por isso que o nosso público ele é específico, para que a gente possa dar encaminhamento a esses casos. Crianças e adolescentes desacompanhados ou separados do representante legal, que é um caso de violação de direitos até para crianças nacionais, né? Você não ter um guardião, então fazer esse processo em relação ao Ministério Público. E violação de direitos étnico-raciais ou culturais, o fato de não estar conseguindo exercer a religião, de não estar conseguindo ter essa identidade, né? A gente, sendo um país cristão, essa questão com pessoas muçulmanas é bem explícito, né? Às vezes pode ter uma questão por estar usando o véu. E aí a gente precisa intervir, empoderar essa pessoa. E também, às vezes, localmente no território, processos de denúncia. Enfim, coisas assim. E assim, tem algum canal, alguma coisa assim que a pessoa ela pode entrar em contato com vocês, com o CREAS? Claro, a gente está disponível no CIDS, né? O CIDS do CREAS Diversidade. Tem um perfil lá que foi criado, CREAS Imigrantes, mas ele está desativado, então não encaminhem para lá, encaminhem para o CREAS Diversidade. O SEI do CREAS Diversidade também está disponível para receber encaminhamentos. E o nosso e-mail, que vocês podem colocar aqui embaixo, na descrição. Que então, aí pessoal, vai aparecer aqui, né? Aparecer isso. Aqui o e-mail, aí pode mandar para lá que a Daniele vai resolver. Mentira, ela vai levar o caso para frente, né? Porque vamos ver o que vai dar para resolver. A nossa equipe vai dar uma celeridade pro caso. Vai colocar todo mundo atrás da Daniele. Então tá, bom, gente, a gente encerra agora a nossa conversa. E olha, é importante enfatizar que os migrantes, os imigrantes, os refugiados, os apátridas são seres humanos com histórias únicas, com necessidades únicas, que merecem compaixão, empatia, dignidade e respeito. E a gente, né, todos nós aqui, principalmente da casa, a gente precisa ter uma compreensão mais profunda e mais reflexiva sobre a experiência desses imigrantes, uma maior conscientização sobre a importância de apoiá-los nas suas jornadas. Muito importante, coloque-se no lugar do outro, né? Então, se você estivesse passando por aquela situação, como você gostaria de ser tratado?
Daniele, foi uma conversa espetacular, fiquei encantada, adorei o assunto. Gostaria de ficar muito mais tempo falando com você, pena que não, o nosso tempo não permite, né? Mas é só te procurar, né? Procurar o Crediversidade, você e a equipe, que eu acho que vai ter um excelente apoio. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, gente, e olha, não precisem ficar aflitos, que logo nós vamos ter outras suas conversas com outro tema extremamente interessante. E não esqueçam que essa conversa ela vai estar disponível na Escola Virtual das Sedes, no nosso canal do YouTube. E deixa lá também as suas perguntas sobre esse assunto, sobre os outros temas que já estão lá, que a gente vai trazer umas matérias bem importantes. Bom, até lá, tchau.